E se, para fazer a coisa certa, fosse preciso quebrar a lei? Parece um dilema de filme, né? Pois hoje a gente vai mergulhar fundo numa figura jurídica fascinante chamada estado de necessidade, que trata exatamente dessas escolhas impossíveis. Para a gente entender como isso funciona na vida real, vamos começar com uma situação que de fato aconteceu em São Paulo. Imagina a cena: um gato preso do lado de fora da janela de um prédio altíssimo. E o pior, os donos estão viajando, não tem ninguém em casa para ajudar, o tempo está passando e o bichinho está em risco. E aí está o conflito. De um lado, o impulso de salvar a vida de um animal. Do outro, o fato de que invadir a casa de alguém é crime. E agora? Heroísmo ou invasão de domicílio? É exatamente para lidar com impasses como esse que a lei brasileira prevê o tal do estado de necessidade. Traduzindo do juridiquês, é basicamente a lei reconhecendo que em certas situações extremas, para evitar um mal maior, é preciso cometer um mal menor. É uma permissão para agir. Mas olha, não é tão simples assim. A lei não vê todos os casos da mesma forma. Ela faz umas distinções bem importantes, dependendo do que ou de quem é sacrificado no processo. Primeiro, a lei diferencia a necessidade defensiva da agressiva. A defensiva é quando a gente age contra a própria fonte do perigo, tipo se defender de um ataque de um animal. Já a agressiva é quando nossa ação atinge o bem de um terceiro inocente. É o caso do nosso vizinho, que precisa quebrar a porta do apartamento para salvar o gato. E isso nos leva a uma espécie de cálculo moral da lei. Um ato é justificante quando o bem que foi salvo vale mais ou o mesmo do que o bem que foi sacrificado. Por exemplo, a vida do gato versus o direito à propriedade. Nesse caso, a lei considera que o ato foi lícito, foi correto. Agora, se o bem sacrificado for mais valioso, o ato pode ser exculpante. Quer dizer, a ação continua sendo ilegal, mas a pessoa talvez não seja punida por isso. O ponto central no nosso Código Penal é a razoabilidade, a proporcionalidade. Para o ato ser totalmente legal, o que foi salvo tem que ter, no mínimo, um valor equivalente ao que foi sacrificado. A balança precisa estar equilibrada, ou pender para o lado do bem que foi salvo. Mas atenção, isso não é uma carta branca para sair por aí quebrando as regras. Para poder alegar estado de necessidade, a lei exige que uma série de requisitos bem rígidos sejam cumpridos. Pensa nisso como um checklist. A ameaça tem que ser real e imediata. A pessoa não pode ter provocado a situação de propósito. Não pode existir outro jeito de resolver e, claro, o sacrifício precisa ser proporcional. Os tribunais analisam cada um desses pontos. E como em quase tudo no direito, aqui também tem debate. Uma das discussões mais interessantes é: e se a pessoa causou o perigo sem querer, por negligência? Ela pode alegar estado de necessidade? Alguns juristas dizem que não, outros dizem que sim. A discussão é longa. Agora, tem uma exceção muito importante a essa regra toda. Ela vale para um grupo de pessoas cujo trabalho é literalmente ir de encontro ao perigo e não fugir dele. A gente está falando de policiais, bombeiros, seguranças. Para eles, a lei entende que enfrentar o risco faz parte do ofício. Por isso, eles não podem simplesmente alegar estado de necessidade para escapar de uma situação perigosa que faz parte da rotina deles. No entanto, a lei também tem bom senso. Ela não exige atos de heroísmo impossíveis ou suicidas. Um bombeiro não precisa entrar num prédio que está desabando, nem um policial enfrentar um perigo totalmente desproporcional. O dever tem limite. E tudo isso nos leva a um teste final. Um ponto extremo em que a letra fria da lei bate de frente com o instinto mais básico do ser humano, o de sobrevivência. Porque até agora a gente falou de salvar uma vida sacrificando um bem material. Mas e quando a escolha é entre uma vida e outra vida? Para encarar essa questão, a gente pode até ir para a literatura brasileira, na obra Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. A história é pesada. Sobreviventes de um naufrágio, famintos, tiram a sorte. O perdedor é morto para servir de alimento para os outros. É um cenário que leva o estado de necessidade ao seu limite mais absoluto e aterrorizante. No fim das contas, o que a gente viu aqui é uma doutrina jurídica que tenta trazer um pouco de racionalidade e justiça para os momentos mais irracionais e injustos da vida. É a lei tentando ser humana. E isso nos deixa com aquela pergunta final que fica ecoando: onde termina a aplicação da lei e onde começa a soberania do instinto de sobrevivência? Qual é a verdadeira fronteira entre nossos códigos e nossa natureza? Olá,
Sabe aquelas situações de filme, onde alguém faz algo que tecnicamente é errado, mas para salvar alguém ou alguma coisa importante? Sei, sim. Aquelas cenas de tensão, né? Isso. Hoje a gente vai mergulhar numa situação parecida, só que no mundo real, do direito penal brasileiro. Vamos falar do estado de necessidade. Tá lá no artigo 24 do Código Penal. Exato. Um tema fascinante. Pois é, a gente tem aqui uns textos bem legais que ajudam a entender isso. Quando é que um ato que, olha, normalmente seria crime, tipo invadir um lugar ou até algo mais sério, pode acabar não sendo punido por causa de um perigo muito grande, uma emergência mesmo. Uhum. Então a nossa missão aqui é tentar entender os limites dessa licença para agir em momentos críticos, sabe? Perfeito. E são limites bem definidos, apesar de complexos. E olha, preparem-se, porque os cenários que a lei imagina vão desde um resgate meio inusitado, tipo salvar um gato preso na janela do 15º andar, até uns dilemas de vida ou morte que a gente até vê na literatura, né? Vamos tentar desvendar o que a lei quer dizer com isso de sacrifício razoável. É um conceito muito rico, porque ele mexe com os limites da lei e da própria condição humana, né? O artigo 24, ele é bem direto ao ponto, ele define age em estado de necessidade quem pratica um fato para salvar de um perigo, e atenção, perigo atual. Atual, ok. Um perigo que a pessoa não causou por vontade própria e que ela também não podia evitar de outro jeito, para salvar um direito seu ou de outra pessoa. E aqui vem o ponto-chave. Quando o sacrifício desse direito naquelas circunstâncias não era razoável exigir-se. Não era razoável exigir que a pessoa simplesmente perdesse aquele bem. Exatamente. E o efeito prático disso está lá no artigo 23. Essa situação exclui a ilicitude, ou seja, o ato não é considerado contrário à lei naquele contexto. Na prática, não há crime. Ah, então não é que a pessoa cometeu o crime, mas é perdoada. O ato em si deixa de ser crime naquela situação específica. É isso. Perfeito. A ilicitude é afastada desde o início. Mas essa ação é um direito mesmo? Tipo, eu tenho o direito de quebrar a janela para salvar a pessoa? Ou é mais uma tolerância da lei, sabe? Uma vista grossa por causa da emergência? Ótima pergunta, porque isso toca num debate antigo, um debate clássico no direito. Alguns juristas importantes, como Nelson Hungria, viam mais como uma faculdade, uma permissão. Uma faculdade. A lei ficaria meio neutra, sabe? Entre quem está sofrendo dano e quem está causando para se salvar. Ninguém teria, assim, a obrigação de ceder o seu bem para o outro. Entendi. Meio que a lei diz, se virem aí, nessas condições eu não me meto. Uma visão era essa. Mas a visão que prevalece hoje, e que talvez seja mais funcional, é um pouco diferente. Pensa assim. Entre as pessoas envolvidas ali no conflito. O dono do bem em perigo e o dono do bem sacrificado. Isso. Entre eles, talvez seja uma faculdade mesmo. Mas, perante o Estado, perante a Justiça, se todos os requisitos da lei estiverem presentes, aí o Estado tem o dever de reconhecer que aquilo não foi ilícito. Vira um direito da pessoa ter essa exclusão reconhecida, sabe? Ah, tá. Então, na prática, se eu fiz tudo certinho dentro das regras do jogo, o juiz tem que me absolver. Não é uma opção dele achar que foi ou não foi. Exatamente. É um direito subjetivo da pessoa perante o Estado. Entendi. Mas por que a lei se dá esse trabalho todo? Qual é a lógica de permitir algo que normalmente seria proibido? Parece contraintuitivo, né? Parece, mas tem uma lógica forte por trás. A lei reconhece que, olha, tem situações extremas em que, para proteger um bem importante, vida, integridade física, até um patrimônio essencial, você precisa sacrificar outro bem. E nessas situações limite, o direito não pode exigir o impossível, né? Não pode exigir um heroísmo que não seja razoável. E a principal teoria que o nosso Código Penal usa para explicar isso é a chamada teoria unitária. Teoria unitária. Ok. E o que ela diz? Bom, para essa teoria, o estado de necessidade sempre atua ali na esfera da ilicitude. Ou seja, a questão é se o ato foi ou não contrário à lei. E funciona basicamente assim. A gente olha para o valor dos bens envolvidos.
Se o bem que você conseguiu salvar era de valor igual ou maior do que o bem que você teve que sacrificar, Tipo, salvar uma vida sacrificando um patrimônio. perfeito. Nesse caso, a lei entende que o sacrifício do bem menor não era razoável de se exigir. Logo, o seu ato foi justificado. A ilicitude, puf, desaparece. É o que está na primeira parte do artigo 24. Certo, faz sentido. E se for o contrário? Se o bem que eu sacrifiquei for mais valioso, sei lá, eu arrisco a vida de alguém para salvar um objeto, mesmo que seja um objeto super valioso para mim. Aí a teoria unitária diz o seguinte: nesse caso, o sacrifício do bem mais valioso, a vida no seu exemplo, era sim razoável de se exigir. Você deveria ter sacrificado o objeto. Como não fez, o ato continua sendo ilícito. Você cometeu um fato contrário à lei. Ah, então tem crime nesse caso. Tem crime. Mas, e aqui está um detalhe importante, o parágrafo 2º do mesmo artigo 24 diz que, mesmo o ato sendo ilícito, a pena pode ser diminuída de 1 a 2/3. Ah, A lei reconhece a pressão da situação, entende? Não chega a justificar o ato, porque o bem sacrificado era mais valioso, mas ela pode aliviar a barra na hora da pena. entendi. Então, nosso sistema tem essa via dupla. Ou justifica e não tem crime nenhum, ou não justifica, tem crime, mas talvez com uma pena menor. Isso. Isso parece ser uma característica importante do nosso código, né? Exatamente. É a solução unitária. E só para a gente ter um contraste rápido, existe outra forma de ver isso, que é a teoria diferenciadora. Ela não é a regra no nosso Código Penal comum, mas aparece no Código Penal Militar. Ah, é? E como ela funciona? Ela separa mais as coisas. Tem o estado de necessidade justificante, igual ao nosso, exclui a ilicitude se o bem salvo vale igual ou mais. E tem o exculpante. Exculpante, tipo, desculpa. Isso, exatamente essa ideia. Acontece quando o bem salvo vale menos que o sacrificado. O ato continua ilícito, mas a pessoa pode ser desculpada, ou seja, a culpabilidade dela é afastada. Por quê? Porque não dava para exigir dela outra atitude naquele desespero todo. Que interessante. Tem exemplo disso? O exemplo clássico é o da mãe que, no incêndio, impede um bombeiro de fazer o trabalho dele para conseguir salvar a única foto que ela tem do filho que faleceu. A vida ou a integridade do bombeiro vale mais, claro. O ato dela é ilícito, mas, pela teoria diferenciadora, talvez ela pudesse ser considerada desculpada pela situação extrema. O nosso Código Comum não faz essa divisão tão clara na desculpa. Ele foca na justificação, ou, como a gente viu, na redução de pena. Ok, acho que a ideia geral e a teoria principal ficaram claras. Mas vamos para a prática. Como que isso funciona no dia a dia? Quais são as regras do jogo? Imagino que não é qualquer aperto que me deixa invadir a casa do vizinho, né? Com certeza não. A lei é bem exigente. Tem um checklist e todos os itens precisam estar presentes. Vamos começar pelos requisitos da situação de perigo em si. Primeiro ponto. O perigo tem que ser atual. Atual, tipo, tá rolando agora. E se estiver quase acontecendo, mas ainda não começou? Sabe? Tipo, eu vejo uma árvore enorme balançando, quase caindo em cima do carro. Eu tenho que esperar ela começar a cair para poder tirar o carro dali? Mesmo que seja invadindo um terreno? Ótima questão. A lei fala atual. Se a gente for literal, é o que está acontecendo. Mas a grande maioria dos juristas e os tribunais entendem que o perigo iminente, esse que está prestes a acontecer, que é quase certo, ele se equipara ao atual para esse efeito. Ah, bom. Seria ilógico, né? Exigir que a pessoa espere o dano começar para poder agir. Então, sim, a árvore quase caindo já pode configurar o perigo atual ou iminente. Uf, menos mal. Qual o próximo? O segundo requisito, e aqui, olha, a coisa esquenta um pouco. O perigo não pode ter sido provocado voluntariamente pela pessoa que age. Quem cria o risco, em tese, não pode depois sair sacrificando o bem dos outros para se livrar do problema que criou. Voluntariamente, isso quer dizer só quem causou de propósito, com dolo, ou entra também quem causou por um descuido, por um acidente, a tal da culpa, tipo, esqueci a panela no fogo? Essa é uma das maiores discussões.
A doutrina mais antiga tendia a dizer que vontade ali no artigo era só o dolo mesmo, a intenção direta. Se a pessoa causou o perigo por culpa, tipo foi negligente, imprudente, ela ainda poderia alegar o estado de necessidade. Mas, hoje em dia, a visão que parece ser majoritária e que muitos acham mais coerente com o sistema penal todo é que essa vontade do artigo abrange tanto o dolo quanto a culpa. Mesmo a culpa? Mas por quê? A pessoa não teve intenção. O raciocínio é o seguinte: mesmo a ação culposa, ela tem uma origem voluntária, né? A pessoa escolheu, de certa forma, ser descuidada ou imprudente ao acender a vela e sair, ou ao dirigir rápido demais. Então, permitir que quem deu causa ao perigo, mesmo que sem querer diretamente o resultado final, possa depois sacrificar bens de inocentes, isso parece meio estranho, parece ir contra outros princípios, como o de responsabilizar quem cria o risco. Peraí, mas isso não é muito radical? Imagina, a pessoa esquece, sei lá, a vela acesa, causa um incêndio por puro descuido, culpa mesmo. E a única saída dela para não morrer queimada é arrombar a porta do vizinho. Ela não poderia alegar estado de necessidade só porque foi ela quem causou o fogo sem querer? Parece pesado isso. Exatamente esse é o drama que torna o debate tão difícil. Alguns juristas ponderam sim. Dizem que a gente tem que olhar para o caso concreto, para os bens que estão em jogo. Se a pessoa que causou o perigo por culpa precisa sacrificar um bem de valor muito menor, tipo o patrimônio do vizinho, para salvar a própria vida, que é um bem muito maior, talvez a situação mereça uma análise diferente. Ah, tá. Tem uma ponderação aí. Tem. Mas, por outro lado, se os bens em conflito forem de valor igual, vida contra vida, por exemplo, aí a balança pesa mais contra quem causou o perigo, mesmo que por culpa. A tendência hoje, na maioria, é ser mais restritivo. Quem deu causa, seja com dolo ou culpa, em princípio, não pode alegar, mas é um ponto polêmico e a análise do caso real é sempre crucial. Entendi. É delicado. Bom, e qual o terceiro requisito da situação de perigo? Terceiro, a ameaça tem que ser a um direito próprio ou alheio. O bem que está correndo perigo tem que ser algo que a lei protege. Vida, corpo, liberdade, patrimônio. Não vale, obviamente, alegar estado de necessidade para proteger algo ilícito, tipo, vou invadir para salvar minhas drogas. Isso não. Claro. E você pode agir para salvar o bem de outra pessoa também, mesmo que seja um desconhecido. É o estado de necessidade de terceiro. Certo. E o quarto? O quarto requisito da situação de perigo é a ausência do dever legal de enfrentar o perigo. Isso está lá no parágrafo 1º do artigo 24. Pensa nos bombeiros, policiais, salva-vidas. Ah, sim. Quem tem por profissão enfrentar o perigo. Exato. Essas pessoas têm o dever, pela função delas, de encarar certos riscos. Então, em princípio, elas não podem simplesmente se omitir ou sair sacrificando bens de terceiros alegando estado de necessidade para fugir da obrigação delas. Mas, e se o risco for absurdo? Tipo, entrar num prédio que está desabando completamente? Ninguém é super-herói, né? Tem um limite para esse dever. Com certeza tem. O dever não é absoluto. Se o risco for totalmente desproporcional, se exigir um sacrifício da própria vida que beira o irracional, aí o dever cessa. A lei não exige mártires, né? Uma discussão que existe aqui é se esse dever legal é só aquele que vem da lei escrita estritamente ou se inclui outros deveres jurídicos, tipo um contrato, um segurança particular, por exemplo, ou até o dever de quem criou um risco específico antes. A visão que prevalece é essa mais ampla, inclui esses outros deveres jurídicos também. Ok, fechamos os requisitos do perigo. Agora, e a ação que a pessoa toma para resolver a situação? O tal do fato necessitado. O que essa ação precisa ter? 2 pontos fundamentais aqui. Primeiro, a inevitabilidade do comportamento lesivo. A ação que causa o dano, quebrar a janela, pegar o carro à força, tem que ser o único jeito possível de salvar o bem que está em perigo. Único jeito? É. Se tinha outra saída menos danosa, sei lá, fugir, gritar por ajuda, usar um extintor que estava do lado em vez de arrombar a porta, essa outra saída deveria ter sido usada. O estado de necessidade é tipo a última opção mesmo. É subsidiário. Entendi. A saída de emergência só usa se todas as outras portas estiverem fechadas. Perfeito. E o segundo ponto, voltando lá na teoria unitária.
a proporcionalidade. A lei fala em razoabilidade do sacrifício. Para que o ato seja justificado para excluir a ilicitude, o bem que você salva tem que valer pelo menos o mesmo ou mais do que o bem que você sacrifica. Uhum. Vida vale mais que patrimônio, isso geralmente é tranquilo, mas em casos mais cinzentos. A análise é feita no caso concreto, pensando no que uma pessoa comum, o tal do homem médio, faria naquela situação. O juiz tem que fazer essa ponderação. Ufa! Então deixa eu ver se eu recapitulei tudo. Para poder alegar estado de necessidade, precisa ter um perigo real acontecendo agora ou quase iminente. Esse perigo não pode ter sido causado pela própria pessoa, nem de propósito e provavelmente nem por culpa grave. Tem que estar ameaçando um direito protegido, seu ou de outra pessoa. Você não pode ser o bombeiro ou alguém com o dever de enfrentar aquele perigo específico, a menos que seja um risco absurdo. A sua ação, que normalmente seria errada, tem que ser a única saída possível. E, para fechar, o bem que você salva tem que valer no mínimo mesmo que o bem que você sacrifica. É um checklist, então. Exatamente, é isso aí. Todos esses elementos precisam estar presentes e comprovados no caso concreto para que o estado de necessidade seja reconhecido pela justiça. Falamos bastante sobre o que é e quando se aplica. Mas existem tipos diferentes de estado de necessidade? Alguma forma de classificar essas situações para a gente entender melhor? Sim, as classificações ajudam a organizar o pensamento. A gente já até falou da mais importante, que está ligada às teorias, lembra? Lembro. O justificante e o exculpante. Isso. Temos o estado de necessidade justificante. É quando o bem que você salva vale igual ou mais do que o bem que você sacrifica. Exemplo: quebrar a janela, patrimônio, para salvar alguém de um incêndio, vida. A ilicitude é excluída. Aqui entra até aquele exemplo extremo da literatura da noite na taverna, dos náufragos que sorteiam quem vai ser sacrificado para salvar os outros, vida por vida. A maioria considera justificante. Ok. E temos o exculpante, que é mais a visão da teoria diferenciadora, ou que leva à redução de pena na nossa teoria unitária, é quando o bem salvo vale menos que o sacrificado. O ato continua ilícito, mas a pena pode ser reduzida ou, para outra teoria, a culpabilidade pode ser afastada. O exemplo do arqueólogo que salva a relíquia em vez do passageiro a entrar aqui. Entendi. Justificante tira o crime. Exculpante alivia a barra, digamos assim. É uma boa forma de resumir. Outra classificação útil é pensar contra o que ou contra quem a pessoa agiu. Como assim? Tem o estado de necessidade defensivo. A ação é dirigida contra a própria fonte do perigo. Por exemplo, matar o cachorro feroz que está te atacando. Nesse caso, geralmente, você não tem que indenizar o dono do cachorro depois. Certo. Você está se defendendo da ameaça direta. Exato. E tem o agressivo. A ação é dirigida contra um terceiro que não tem nada a ver com a história, um inocente, ou contra os bens dele. Exemplo: pegar à força o carro de alguém para socorrer um acidentado na estrada. Ou aquele caso do vizinho que arromba a porta do apartamento para salvar o gato que ficou preso na janela do 15º andar. Ah, o exemplo do gato. Pois é. Nesse caso agressivo, mesmo que o ato seja justificado, lá no processo criminal, não teve crime de dano ou violação de domicílio, quem agiu pode ter que indenizar o terceiro inocente pelos danos causados, isso no cível, tá? Mas aí quem indenizou pode ter o direito de cobrar esse valor de quem realmente causou o perigo original, se houver essa pessoa. Nossa, faz toda a diferença se você está atacando o problema na origem ou se está sobrando para um terceiro inocente. E tem mais classificações rápidas. Tem. Mais simples, pode ser próprio, quando você salva um bem seu, ou de terceiro, quando salva um bem de outra pessoa. E pode ser real, quando o perigo existe de verdade, você sabe. Ou putativo. Putativo. Putativo é quando a pessoa acha que está em perigo, mas na verdade não está. Ela se enganou sobre a situação. Aí a gente entra em outra área, que é a teoria do erro, e as consequências são diferentes, mas é bom saber que existe essa possibilidade. Certo. Agora, vamos para uns cenários mais cabeludos, como se diz. Duas pessoas, elas podem estar em estado de necessidade ao mesmo tempo, uma contra a outra? Tipo, lutando pela mesma coisa para sobreviver? Podem. Perfeitamente possível. É o chamado estado de necessidade recíproco. O exemplo mais clássico disso é a Tábua de Carneades,
ou a tábua de salvação. Ah, a história dos náufragos. Essa mesma. 2 náufragos no mar. Só tem uma tábua que aguenta uma pessoa. Os 2 lutam por ela para sobreviver. Repara, os 2 estão agindo para salvar a própria vida, bem de igual valor, de um perigo atual que eles não criaram. Nesse caso, a lei tende a se manter neutra, sabe? O sobrevivente geralmente não é punido criminalmente. Aquela obra famosa, O Caso dos Exploradores de Cavernas, também explora dilemas parecidos. Fascinante e terrível ao mesmo tempo. E para crimes que duram no tempo, tipo manter alguém em cárcere privado ou praticar curandeirismo direto, habitualmente, dá para alegar estado de necessidade para justificar isso? Olha, a regra geral é que não. Nesses crimes que a gente chama de permanentes ou habituais, geralmente falta aquele requisito da atualidade do perigo e da inevitabilidade da ação a cada momento. Se a situação se arrasta, a lei presume que a pessoa teria tido tempo ou oportunidade de buscar outras soluções lícitas. Mas tem exceção, sempre tem, né? Tem uma exceção, sim, reconhecida pelos tribunais, mas olha, é raríssima. É para o caso do exercício ilegal da medicina ou da odontologia, em lugares completamente isolados, remotos, onde não existe nenhum profissional de saúde. E aí a atuação da pessoa leiga era a única forma de atender necessidades vitais daquela comunidade isolada. É uma situação muito, muito específica mesmo. Entendi, bem pontual. E se a pessoa age em estado de necessidade, mas erra o alvo, tipo, ela vai atirar no cachorro bravo para se defender, mas o tiro pega numa pessoa que estava passando atrás. Isso é o que a gente chama de erro na execução ou aberratio ictus. Se a ação original atirar no cachorro era justificada pelo estado de necessidade e por um erro na mira atingiu um terceiro sem querer, a justificação se estende para esse resultado. A pessoa não responderia pela lesão causada no terceiro porque a origem de tudo foi uma ação considerada lícita naquele contexto. Interessante, a justificação acompanha a ação mesmo com um erro? Exatamente. Para a gente ir fechando. E a questão social, que é tão presente. A pobreza, a fome. Alguém pode furtar comida, por exemplo, e alegar estado de necessidade para se livrar da acusação de furto? Esse é um ponto muito delicado e a posição dos tribunais é bastante firme. Regra geral, não. Dificuldades econômicas, mesmo a miséria extrema, por si só não configuram automaticamente um estado de necessidade que justifique crimes contra o patrimônio como furto. Mas por quê? A pessoa está passando fome. A lógica do sistema é que devem existir, ou pelo menos deveriam existir, meios lícitos para buscar ajuda. Assistência social, pedir esmola, procurar abrigos. A lei parte do pressuposto que a pessoa deve buscar essas vias antes de partir para o crime. Entendi. A regra geral. Mas e se não tiver nenhuma outra opção? Fome desesperadora, naquele momento, sem ter a quem pedir, sem ter onde ir. Aí entra a exceção da exceção, uma figura muito específica chamada furto famélico. Furto famélico? É uma situação extremamente restrita que os tribunais analisam com muita cautela. Seria o furto de algo essencial para a sobrevivência, geralmente comida mesmo, em quantidade mínima, só o suficiente para saciar a fome imediata e inevitável, da própria pessoa ou de um dependente dela, um filho pequeno, por exemplo. E o ponto crucial, tem que ser comprovado que não havia nenhuma outra alternativa lícita ou menos drástica naquele momento. Nenhuma mesmo. Nenhuma. Se a pessoa furtou algo que não era essencial, tipo uma bebida alcoólica, ou se furtou uma quantidade muito grande, ou se ficou provado que ela poderia ter pedido ajuda e não pediu. Aí a justificativa do furto famélico cai por terra. É uma linha muito, muito tênue mesmo. Uau, impressionante. Depois dessa conversa toda, fica muito claro que o estado de necessidade não é um passe livre para fazer o que quiser em emergência, né?
É um mecanismo legal super complexo, quase cirúrgico, eu diria, que tenta equilibrar o instinto de sobrevivência, a solidariedade humana e o respeito pelos direitos dos outros em situações que são absolutamente extremas. Exatamente. A gente viu as regras todas, os debates quentes, como essa questão da culpa, os tipos diferentes e exemplos que vão do coitado do gato na janela até os náufragos da tábua. Exatamente. É a lei tentando reconhecer que o ser humano, em certas circunstâncias muito particulares, pode ser levado a agir de um jeito que, em condições normais, seria totalmente inaceitável. Mas ela tenta fazer isso colocando critérios, colocando limites, para não virar uma desculpa para tudo, né? Para não virar bagunça. Faz todo sentido. E fica a reflexão, né? Pensando em tudo isso. Nessa necessidade de ponderar bens, vida contra patrimônio, às vezes vida contra vida, e nessa discussão sobre quem deu causa ao perigo, mesmo que tenha sido sem querer, por culpa, onde é que a sociedade deve traçar essa linha do que é aceitável numa situação limite? Como é que a gente diferencia aquela reação que é compreensível de alguém em pânico, de um ato que, mesmo sob pressão, já demonstra uma falta de consideração que a gente acha inaceitável pelo direito do outro? Especialmente se a própria pessoa teve alguma participação, mesmo que culposa, na criação daquele risco inicial. Essa tensão constante entre a necessidade de um e o direito do outro é o que torna a aplicação dessa regra um desafio tão grande no dia a dia da justiça.